Fala, guys, beleza? Bom, todo mundo sabe que o profissional de tecnologia hoje é um dos mais... como é que era a palavra? Necessário. Fala, guys, beleza? Todo mundo sabe que o profissional de tecnologia está muito em alta e é um dos profissionais mais relevantes do mercado da atualidade. Na minha opinião, o profissional que consegue unir as competências técnicas e comportamentais tem muito sucesso, o céu é o limite e os resultados são incríveis. Meu nome é Matheus Haas, eu sou CTO de 3 empresas e estou trazendo aqui meu colega, meu amigo Muriel Garrido, especialista em experiência do cliente, consultor na área, para a gente bater um papo, trocar umas ideias sobre como unir essa parte tecnológica do profissional de TI com a experiência do cliente, com o resultado, movido muito a performance. Então, Muriel, boas-vindas. Muito obrigado, eu estou muito feliz de estar aqui e poder bater esse papo contigo aí. Show de bola, valeu. Próximo? Beleza, nessa pegada, você pode fazer agora tipo, recepcionando como se estivesse em casa. Então tá. Posso dar uma sugestão? Claro. Eu acho que a abertura ele deveria fazer para aberto. Aqui Pra pode geral. ser? Porque daí pega os dois, Aham. pega o fundo com o logo do programa e depois ele consegue na cada Pode uma ser, e das mais, também pode ser mais... natural. pode ser tipo assim, mais tranquilo, sabe? Não te preocupa muito Não em... precisa ler o... Fala. Tipo, tô aqui com o Muriel, Tá, mas eu não conheço, sabe? Conheço há tanto tempo, meu amigão, e a gente vai bater um papo hoje sobre isso. Raça. Muito assim. Tá. Tem que encaixar aí na horinha. Uma vez já tem que encaixar. Tem que Agora encaixar assim, aqui. ó, legal, olha só. O Muriel tá numa boa posição. Pode ficar aí de boa, tá de boa. Tá, eu gravo para essa aqui Vamos agora? fazer essa aqui agora, daí a gente vai dar uma jogada. Eu sou casual. Mas pode falando como está Alô? só pra testar. Alô, Tá alô? ouvindo bem, Dudu? Oi? Tá captando bem ele nessa distância do microfone? Alô? Aí sim. Aí sim. Sempre sair pra frente. Porque Sim. a gente pode ficar Pode sentir à mexer vontade nele. aqui, a gente pode fazer com que o microfone fique mais perto de ti. Tá, Vocês podem mexer à vontade. É. Entendeu? Aí. tá. Fica bom aqui? Faz a troca, deixa esse fechadinho, o outro daí aberto, se quiser escutar a gente mesmo. Se quiser. Tá, beleza. Tá, acho que ficou bom aqui? Daí eu gravo aqui? Grava pra essa daqui. Tá, certo. Fala, guys, beleza? Bom, todo mundo sabe que o profissional de TI está em alta hoje em dia, é o profissional mais recomendado e falado no momento. E na minha opinião, esse profissional que consegue unir as competências técnicas e comportamentais tem muito sucesso, o céu é o limite para essa pessoa e os resultados são incríveis. Meu nome é Matheus Haas, eu sou CTO de 3 empresas de tecnologia e estou trazendo aqui hoje meu amigo e colega de profissão, Muriel Garrido, especialista em experiência do cliente, consultor. Meu amigo pessoal, conheço ele há 10 anos e pela coincidência da vida aí a gente se uniu nessa área de tecnologia também. Então, hoje, convido o Muriel aqui para a gente trocar uma ideia sobre experiência do cliente unido para a área de tecnologia, produção de produtos relevantes. Então, Muriel, boas-vindas. Fala, meu querido. Muito prazer estar aqui, cara. Muito feliz por estar aqui e vamos bater esse papo aí. Um papo muito importante hoje, né, que está acontecendo bem forte no mercado. Show de bola. Ok? Agora veio. E tu tem necessidade, tu quer ficar escutando a gente? Porque Não. realmente tu deixar, Não. acho que deixa fechadinho. Eu tô falando baixo? Muito. É que eu tô ouvindo minha voz alta. Não, mas fala igual. Fala alto igual. É que teu retorno Tá bom. Tá no fone? Teu retorno tá alto. É, aí eu não mas tá sei de boa, se mas eu... pode falar bem pra fora, tá vendo? Eu vou berrar na tua orelha aí. Não, mas pode ser. Pode ser. Ele regula aqui o volume daí. Tá. Tá. Faça outra chamada também? Oi? Faça outra chamada. É que essa é a mais longa, né? Essa é, mas não, eu gostei bastante dessa. Tá, então show. Outra chamada não ficou precisa. bem legal. Não, essa aí ficou ótimo, ótimo. Já ficou mais, sabe, mais íntimo, assim. Show. Agora essa primeira, então. Agora eu volto pra... Tu olha pra mim agora? Vocês dois. Agora vocês dois. Esquece a. Agora é esquece- pedrada em esqueçam mim. as câmeras. Pedrada em mim, então. Deixa eu ver. Eita. Esqueçam as câmeras agora. Bem. Qual é o maior ponto fraco? Então agora a tua primeira, né, Raça? Bora. De boa? Posso ir? Tá? Peraí, deixa eu... Pode seguir. Pode seguir. Deixa eu esquema aqui. Bom, Muriel. Começo te perguntando, então. Na tua opinião, qual é o maior ponto fraco que o profissional de tecnologia tem em relação à experiência do cliente, na visão do cliente? Cara, no mundo que a gente está vivendo hoje, né?
tudo é voltado para o cliente, né? Hoje o mercado ele está muito competitivo no sentido de quem resolve melhor um problema e a forma como resolve o problema, ou seja, a experiência, né? Não é só resolver um problema, mas você tem que resolver esse problema de uma forma que o cliente goste, né? E hoje todos os negócios buscam escala, né? Então tecnologia é a base para tudo isso, né? Então o que eu vejo? As pessoas que fazem essa tecnologia, né? Acho que o maior problema que eles enfrentam é, primeiro, eles entenderem, né? Para quem eles estão fazendo aquela tecnologia. Que problema eles estão resolvendo. Tem muita gente aí que sai fazendo software, que sai fazendo sistemas, assim, mas nunca olhou, cara, quem é que usa isso, usa como e por quê? E se não usa, usa o que para substituir? Né? Então a gente tem hoje múltiplas tecnologias, cara, que na verdade causam mais problemas do que resolvem. Né? Porque as pessoas que estão fazendo isso não se preocupam. Tá, o que eu estou fazendo isso, o meu código é legal ou o meu código resolve um problema? Né? Às vezes a gente vai muito para essa questão de, não, quero só fazer um código de qualidade. Então eu vejo que o maior problema das pessoas hoje que estão fazendo a tecnologia é primeiro entender, né, realmente qual que é o meu papel nesse meio todo. Não é só fazer um código, mas é resolver um problema de alguém. Eu estou resolvendo? Então conhecer para quem eu estou fazendo essa solução, acho que é um ponto assim, porque na prática, que a gente vê, né? O desenvolvedor vai lá, recebe uma demanda e faz um botão aí. Tá, mas esse botão é para quê? Pra não questiona. Não questiona nada, sai fazendo porque um chefe mandou, um PO mandou, um líder mandou. Então, quem está fazendo essa tecnologia tem que conhecer esse cliente, né? Esse usuário, né? Como quer entender. E aí, um outro aspecto também que influencia nisso, que eu enxergo que é falha, é a ousadia de olhar para o mundo. No sentido de, cara, sai do escritório, olha as pessoas usando o teu produto. Não vejo os profissionais de tecnologia fazendo isso. Eles normalmente ficam lá, desenvolvem, vão embora e repete. Cara, vai para o mundo ver o que está fazendo. Eu sempre gosto de refletir sobre, cara, imagina os desenvolvedores do Netflix. Os caras usam o produto, os caras veem os amigos usando o produto. Agora, quanto desses profissionais realmente fazem isso? Vão lá, sentar do lado do cliente e entender. Não só quando ele tem um problema, mas ver ele usando, ver os resultados que ele tem, como ele usa. Sim, tu quer dizer, o cara, o desenvolvedor ali, né, a pessoa que está envolvida no produto, ele ter o contato direto com o resultado final dele, né? Tanto a parte do cliente, quanto a parte do que ele entrega, né? É entender, cara, como que eu impacto a vida de alguém com o que eu faço. Isso não é essa coisa da linha de frente comercial, marketing e times de experiência, ou times de sucesso do cliente. O desenvolvedor é parte vital disso. Agora, quanto que ele vai buscar entender isso? Né? Então, acho que muito desse intuito de ir atrás e entender, acho que é uma falha. Né? A gente fala, pessoal técnico não sabe falar com pessoas. Não, ele não, provavelmente na faculdade não é desenvolvido para isso. Mas hoje é necessário fazer isso. Então, acho que o grande ponto é falta de clareza do que se resolve, como se resolve. E para quem eu resolvo, né? Acho que esses são os principais pontos que eu vejo que são as principais falhas, né? Maravilha, show. Agora da tua visão sobre isso aí. A gente vai ter uma... Continua o papo, só. Da tua visão também sobre isso aí. Concordo e dá a tua opinião também sobre isso. Bom, eu concordo muito com o que tu está trazendo, Muriel, até porque eu vivo isso diariamente ali na minha equipe, né? Eu acho que uma das principais dificuldades que a gente tem, né? Eu trabalho nas minhas empresas com duas equipes principais, né? De sustentação de um produto que já está estável, né? Então, corrigindo bug, né? Enfim, dando a parte de suporte e a parte de novos projetos, inovação, né? E eu consigo fazer o pessoal de manutenção ter muito mais engajamento com o meu produto do que o pessoal de projeto. Justamente porque o manutenção ele vive mais a dor do cliente, ele vive mais o impacto que as suas ações têm diretamente no nosso produto. E o projeto, muitas vezes a gente acaba blindando com essas metodologias novas, com um gerente de projeto, com PO, com Scrum Master, que acabam blindando essa pessoa de conhecer o mundo real. Então, uma das provocações que eu tento fazer constantemente é tirar essas barreiras e fazer o cara sentir um pouco da dor, sabe? Então, assim, se não tem ninguém para atender o telefone, vai lá e atende tu, sabe? E aí o cara começa a entender onde é que começa, né, aquele bug que a pessoa gerou, onde é que impacta, aquela feature que ele fez, onde é que impacta também, né? Então eu tento trazer esses dois mundos, assim, por mais que às vezes quebre essa metodologia, a gente perca um pouco de produtividade, eu acho que isso traz o engajamento, né, dessas pessoas. Cara, produtividade, né? Não, produtividade é um tema muito questionado, né? Faz código, faz, lança versão. Mas, cara, produtividade sem coerência é desperdício, né? Então, eu acho que
as pessoas têm que entender, os gestores, as pessoas da tecnologia têm que entender, cara, se eu estou fazendo algo e realmente não compreendo o impacto desse algo, eu posso fazer muito rápido uma coisa muito ruim, né? Ou posso fazer mais devagar uma coisa muito boa. Então, acho que esse entendimento no mundo da tecnologia precisa ficar mais claro, né? Então, cara, às vezes é muito melhor tu parar um dia para o desenvolvimento e bota essas pessoas para usarem o produto. Vai lá, faz o processo que tu tá fazendo pro teu cliente. Vai lá, senta do lado dele e faz. Né? Então, eu vejo muito uma palavra assim que em alguns lugares é bem forte, chama bitolado. Uhum. O cara vê a mesma tela todo santo dia, para ele é muito claro. Só que ele não consegue entender que ele vê aquilo todo dia. Tem gente que não vê. Então não é fácil para as outras pessoas. Ah, mas meu código é bom. Eu faço rápido, eu entrego todas as sprints. Meus projetos um mês eu estou entregando vários produtos. Tá, quem é que usa isso aí? Não é sobre quão rápido você faz um código. É sobre o que você faz é relevante. Que se não for, é desperdício. Desperdício de dinheiro, tempo e do próprio profissional que está fazendo isso, né? Então acho que isso é um ponto muito interessante, né? Eu acho que tem que acabar essa divisão de que existe pessoas, áreas profissionais que lidam com pessoas e pessoas que são técnicas e não têm capacidade de fazer isso. Acho que isso precisa acabar esse vamos chamar de label isso, né? Acho que tem que fazer uma mescla desses dois. Essas pessoas são técnicas, se conectar com pessoas, porque a gente faz tecnologia para pessoas. Certo. Se eu não olho pessoas, eu não sei o que eu tô fazendo, entendeu? E tu acha que tá aumentando ou diminuindo, na tua opinião, o medo do cliente de pedir novas coisas pro pessoal de desenvolvimento? Medo do cliente? Medo do cliente. Não, de ouvir não, né? Ah, não. O cliente, cara, ele vai pedir cada vez mais. Cada vez mais. Então, vamos pensar num exemplo muito simples, né? Uber. Pô, ter água no carro ali, o carro limpo era, meu Deus, hoje é o básico. Então, toda vez que tu entrega algo, o cliente quer mais. E como as empresas querem ficar mais competitivas, mais coisas legais, mais experiências novas vão oferecer. Mais facilidade tecnológica eles vão oferecer. Quem não fizer isso está fora. Entendeu? Então, o cliente vai demandar mais. Agora, para eu entregar isso e mais, quem faz essa tecnologia tem que entender isso. Tem que entender por que é aquilo, tem que saber filtrar o que o cliente está pedindo. Porque às vezes ele está pedindo coisas absurdas, né? Ah, bota a inteligência artificial em tudo, como se fosse fácil. Sim. Né? Então, entender isso, e eu só vou entender isso a partir do momento que eu criar dentro da empresa, assim, pessoal, não interessa a área de você. Você trabalha para um cliente, entenda o contexto desse cliente. Então, acho que é por aí. Entendeu? Eu te fiz essa pergunta muito mais pensando assim, ó, de que o padrão do time de desenvolvimento é dizer não, né? Não é muito difícil, não quero fazer, não, isso não vejo sentido, né? E aí isso acaba acuando, né, um pouco do cliente, um pouco da parte de negócio, né, das empresas, de ir lá e falar, né, com o time de desenvolvimento, como se tivesse meio que um ranço, né, até. Então, eu né, nas minhas empresas, eu tento quebrar isso fortemente, porque a gente tem que adorar resolver os problemas, né? A gente tem que gostar de se envolver, a gente tem que gostar de participar dessas soluções, mesmo que tu não veja muito valor, né? Mas, na verdade, tu tá entregando um valor uma vez que a pessoa quer aquilo, né? Uma vez que vai resolver uma coisa da vida dela. Cara, mas esse é o ponto, né? Você não está vendo valor. Cara, mas quem é que tá pagando? Se quem tá pagando aquilo ali, quem tá tendo um problema resolvido vê valor, é isso que tem que considerar. Muitos desenvolvedores veem pequenas alterações. Ah, muda um label, muda um texto ali. Cara, para quem tá usando aquilo faz total diferença. Ah, o desenvolvedor tem coisa mais legal pra fazer do que isso. Cara, mas assim, não é sobre o que você acha, é sobre, de novo, a coerência e o valor que você entrega. Se você quer ser o dono da verdade, daqui a pouco você vai perder esse cliente. Porque vai ter outro que vai fazer isso. Entendeu? Então, acho que... Eu não vou falar empatia, mas vou falar em coerência. Entendeu? Você tem que entender por que você está fazendo aquilo. Você está fazendo isso para outra pessoa. Se aquela pessoa está vendo valor, por mais bobo que você acha que seja, cara, faça. Isso pode ser o diferencial que vai manter a sua empresa lá. Né? Então, por que dizem não? Dizem não por dois motivos. Um, eu não vejo valor, então eu não vou fazer. Tá, mas cara, você está usando software? Você é o cliente? Não. Então, no fundo, o que tá falando não por quê, então? Esse eu acho que para mim é um dos principais desafios que eu enfrento como líder, né? Como CTO das minhas empresas, né? Essa diferença de visão de mundo, assim, né? Como é que eu motivo alguém que eu preciso que saiba bastante de tecnologia,
né, para fazer algumas coisas que não necessariamente envolvam tecnologia, né, essas melhorias mais pequenas, né, como é que eu motivo essa pessoa a continuar fazendo, né? E eu acho que essa principal resposta, ela está muito envolvida com esse nosso papo, assim, de trazer essa realidade para a pessoa, fazer ela entender, né, que ela está entregando valor, resultado, né? E muitas vezes isso quer dizer, não digo abdicar da tecnologia, né? Mas saber que isso é o segundo ponto mais importante, né? A tecnologia ela serve para impulsionar os negócios, né? E não o contrário, né? Show? Vocês já gravaram, vocês eram do Flow e Quanto- vieram pra cá. Quanto tempo foi isso? Oi? Quanto tempo foi isso? Só pra ter uma não, ideia. Acho que deu uns 10 minutos, né? 10 minutos. É, que a gente tem que seguir as outras perguntas. Não deu, né? Não, tá de boa, tá de boa. Não, é que vocês responderam aqui, já foi 3. Tá. A gente vai passar lá pra segunda página agora, lá, ó. Tá. Onde tu agora vai... Ô, mano, só me explica o que é isso aqui. Agora eu dou pedrada. Difícil profissionais de tomar como gestor. Tipo, ele pergunta pro... Qual é que é? Tá. Só decisões difíceis que o profissional de tech tem que tomar como gestor. Vixe. Tu pro Matheus aí, tá? Boa. Mas é super isso, sabe? Tipo, vocês vão complementando, falando, tá ficando super fluido. Até pode pegar um gancho assim, Muriel, que ele falou das... Cara, tu nas 3 empresas, assim, né? Tu como gestor, quais são as decisões mais difíceis, assim, que tu acha que o profissional tem que tomar? Entendeu? Pode pegar esse gancho que tu estava falando antes. Tá. Posso ir a qualquer momento? É. Então, Matheus, aí tu mencionou que você é CTO de 3 empresas, né? Então, cara, imagina múltiplos times, múltiplos projetos e produtos, né? Então, baseado nisso que a gente tem falando, como é que você lida, né? Quais são essas decisões difíceis, né? A gente falou muito sobre produtividade, né? Entregar rápido ou entregar coisas coerentes. Como é que você trabalha isso dentro das suas empresas, com seus times? Como é que você deixa claro isso para ele? Acho que eu quero realmente saber, assim, tudo isso envolve muitas decisões de negócio por trás, né? Decisões difíceis. Então, como que você vem tomando essas decisões e como que você vem construindo essa mentalidade dentro das suas empresas, assim? As decisões mais difíceis para o profissional gestor, né, da área de tecnologia é quantos puffs a gente tem que comprar, quantos PlayStation a gente tem que botar na sala. Não, tipo, é basicamente isso que parece essas áreas de tecnologia, de inovação hoje, né? Mas tem muita coisa por detrás, né? Eu queria só fazer uma defesa, né? Que eu acho isso uma grande besteira, assim, né? Porque o que muitas empresas acabam vendendo, né, é que a gente tem uma área super cool para trabalhar, sabe? A gente tem um monte de puff, inovação, e aí é coworking, é negócio compartilhado, tal, show de bola. E na prática, né, eles vendem isso, mas na verdade assim, é uma grande raposa por detrás, né? Querendo que a pessoa trabalhe mais, ganhe menos, fique mais tempo no escritório, né? Então eu gosto de deixar as coisas muito claras, sabe? Então, uma das decisões difíceis, na minha visão como gestor, assim, onde eu bato muito na tecla nas minhas empresas, é que a gente tem que ser coerente no que a gente está oferecendo e demonstrando para as pessoas, sabe? Então, eu deixo essa visão clara minha de visão orientada a negócios, mais do que visão orientada para tecnologia, desde o dia 1 que a pessoa entra, né? Então, eu digo o seguinte, olha, pessoal, aqui nós não fazemos tecnologia pela tecnologia, sabe? Não vai sair uma nova versão, uma nova biblioteca de JavaScript, a gente vai sair usando, só por sair usando, sabe? Se for relevante para o nosso negócio, nos der velocidade, nos der qualidade, aí a gente vai testar, sabe? Então, isso é muito difícil porque pode assustar algumas pessoas que acham que precisam aprender mais tecnologia e isso vai encher currículo para ganhar mais, sabe? Então, eu tento trazer sempre uma visão muito de fora do país, sabe? Empresas sérias, Europa, Estados Unidos, Austrália, né? Que visam muito mais voltado a resultado, a negócio, a comportamento, do que quantas linguagens de programação tu sabe ou deixa de saber, né? Isso é uma jogada muito arriscada, né? Mas eu vejo que eu tenho sucesso na retenção dessas pessoas e no entendimento, no engajamento que essas pessoas têm com os meus negócios, com as minhas empresas, tá? Então, essa parte de entender assim, o que a gente está entregando na ponta, né, que é negócio, produto e não tecnologia, né, somente, exclusivamente, né, nós usamos a tecnologia para entregar negócio,
Isso aí é muito difícil, mas eu gosto de deixar bem claro porque eu preciso de pessoas que tenham essa mesma visão que a minha visão, né? Que daí eu consigo ter muito mais engajamento. E eu acho que os outros pontos que são importantes na minha visão, assim, são essas partes comportamentais, né? Eu gosto de dizer que a gente contrata a pessoa, contrata o indivíduo e a gente capacita as habilidades, né? Contrata o caráter, né? Contrata o caráter. Não tem como ensinar alguém a ser ético, né? Como é que eu vou ensinar respeito para alguém? Ou pessoa... Claro que isso a gente pode desenvolver um pouquinho, né? Mas é muito mais laboroso, é muito mais trabalhoso, muito mais caro, né? Do que eu ensinar uma linguagem de programação, né? E isso é muito mais barato também, né? Ensinar uma linguagem, né? Então eu gosto de olhar sempre as partes comportamentais que essa pessoa tem, engajamento com o time, motivação pessoal, né? Visão de resolver problemas, orientada a resolver problemas, do que diretamente quantas linguagens ela sabe banco de dados, sabe, não sabe? Principalmente para as vagas júniores, né? Obviamente, as vagas mais sêniores a gente precisa de pessoas capacitadas, né? Sim. Deixa eu te contar, assim, 2 episódios que eu vivi. Eu queria saber muito sobre o que você pensa sobre isso, né? E como que você faz ou faria, né, dentro das suas empresas. Então, eu fui participar de um projeto, tá, da construção de uma sala de inovação, né? Então, são vários projetos, vários squads que a gente tem que contratar desenvolvedores. Então, da área lá, da presidência da empresa e da área de negócio, veio uma pressão muito forte. Preciso desse produto, esse projeto tem que estar pronto, acelera, meu Deus do céu. Só que para fazer isso, eu preciso contratar desenvolvedores, né? Preciso ter quem sabe fazer a parte tecnológica. E aí, o que acontece, né? A gente não estava conseguindo contratar, porque hoje é um mercado difícil, né? De você conseguir, tem muita demanda, né? E aí, foi contratada uma empresa de headhunter para acelerar o processo. E eles vieram pedir um briefing, né? Do que seria. Aí eles falaram assim, a primeira pergunta que fizeram para mim é: Muriel, quais são os benefícios que você vai dar? Uhum. Mas benefícios não no sentido de vale-refeição, salário, essas coisas. Questões de saúde, não. A pergunta que eles me fizeram foi: você vai dar 2 monitores? Uhum. Porque, Muriel, hoje o cadeira diferencial... gamer. Vai dar uma cadeira gamer. Hoje o diferencial, o desenvolvedor só sai de uma empresa para outra se tiver 2 monitores. Uhum. E aí, assim, existe esse momento que me faz isso que eu, na minha opinião, acho total absurdo. Se o critério é esse, cara, pelo menos nos meus projetos, não vejo muito fit, tá? Porque eu vejo que é uma pessoa que vai vir, que a principal motivação dela é ter 2 monitores, não fazer um impacto no mundo, não casa muito bem com o que eu estou tentando construir, né? E tudo bem se a pessoa acha aquilo, mas não cabe nos meus projetos, né? Aí o feedback que eu dei para eles foi assim: gente, se o critério é esse, se a pessoa, o candidato dizer isso, eu não quero. Já desclassifica na hora. Não é esse o perfil que eu quero. Eu quero o perfil de pessoas que venham resolver um problema e querem ser relevantes no mundo. Ter monitor, ter que aumentar o salário de 3 em 3 meses não é o que vai acontecer. Vou ser bem realista. Então, isso para mim, existe clareza, assim, de que eu prefiro atrasar um projeto e levar as pancadas que tiver a levar de negócio e pressão, tudo, mas timing de mercado, do que contratar gente errada, que na verdade vai não só criar uma cultura que eu não quero, mas vão fazer da forma que não vai fazer muito sentido e vai impactar no meu cliente. Né? Então, às vezes, nesse caso, eu tomei a decisão, tipo, não, prefiro atrasar, contratar quem eu preciso, do que sair contratando rápido só para dar acelerar do jeito que o negócio quer. Como é que você enxerga isso? Eu acho que fica aquele negócio assim, ó, me engana que eu gosto, que eu finjo que acredito também, sabe? Eu acho que as empresas, elas são culpadas por isso, né? Porque são elas que estimulam isso e ficam se botando nessa posição de virar commodity, né? Então, significa que alguém que oferecer 3 monitores, a pessoa vai embora, entendeu? Ou a empresa que oferece, também eu já vi isso várias vezes em várias vagas, do candidato perguntar se a gente oferece um MacBook, porque ela tinha o sonho de usar um MacBook, sabe? Puta, aí a gente realmente, né, óbvio que é legal ter um dispositivo assim, ter uma workspace moderna, assim, né, é muito legal, mas aí tu vê a visão realmente, né, a pessoa não quer entrar na tua empresa e agregar valor, né, ela quer ir lá e brincar, se divertir, fazer hobby, né, fazer código. Então essa pessoa, ela realmente ela não se encaixa, né. Eu digo que a gente tem um ambiente ali muito legal porque a gente acaba, entre aspas, né, expelindo as pessoas que não se adaptam na nossa cultura, né? Porque
Se a pessoa, ela é assim, ela tem esse comportamento, ela tem esse desejo, ela não vai ficar muito tempo, porque não é o que a gente vai entregar. E a gente não vai entregar só porque a pessoa quer, ou só porque o mercado tá assim pedindo. Óbvio que se eu começar a fazer isso, eu tenho muito mais desenvolvedores, mas no longo prazo isso não se mantém, né? Isso não fica sólido, né? E como é que a gente vai montar uma equipe, né, pensando em produtos a longo prazo, pensando em desenvolvimento de produtos 5, 6, 7 anos para frente, se a gente não tem uma estratégia a longo prazo de retenção de pessoas, de engajamento dessas pessoas, né? Então, é uma visão diferente que eu tenho da tecnologia, mesmo eu sendo uma pessoa que vim do background muito técnico, né? Eu comecei a compreender muito isso quando eu comecei a empreender e sentir as dores realmente que o empresário tem, né? Que o líder tem de ser desesperado retendo as pessoas, né? E aí eu comecei a ver, bom, se essa dor ela existe, eu fazendo isso ou não fazendo isso, sabe? Eu pensando assim ou não pensando assim, eu vou ter a mesma dor que reter pessoas. Então eu prefiro reter as pessoas pelos motivos certos, que é o que eu acredito. E que vão causar esse engajamento em algumas delas. Então, pelo menos, nessas pessoas que têm essa mesma mentalidade, eu vou ter o engajamento. Boa. Então, agora sim, ó. Vamos pra cá, ó. Eu acabo de responder. Você acabou de responder essa aqui também. A de baixo ali? É, aqui, ó. Onde tu pergunta ali, ó. Quem ainda não sabe nada disso, está perdido, né? Essa mudança de mindset pode vir para quem já está anos na área. O que você diria para quem ainda não teve essa virada de chave? Nessa, na verdade, eu estava pensando em perguntar na parte da demissão. Entendeu? Então, por exemplo, o cara que só quer fazer uma coisinha. Entendeu? Que faz parte, acho que, desse mindset, né? Que eu ia perguntar. Você acha que faz sentido? Pode ser? Que é pra reter, só que em momentos tem que tomar, que faz parte das decisões difíceis, né? Cara, e quando tu demite? Acho que até o exemplo que tu falou hoje, não precisa falar quem é, né? Mas consegue mascarar, acho que é um bom exemplo, né? Não sei, o que tu acha? Pois é. Pode ser? Tu que sabe, senão a gente segue. É que dessa parte aqui de mindset, né? Então eu perguntei como contratar, né? As decisões difíceis sobre contratação. Aí agora seria as decisões difíceis sobre a demissão. Tá, mas vamos, sabe, pode ser essa aí na sequência, tipo, depois dessa, porque que nem a Cris falou agora, assim, tipo, essa pergunta aqui meio que abrange o profissional. Tá, essa aqui, quem ainda não sabe disso... Ou contratação, a gente tá ou só no gestor, entendeu? Tá. A intenção é trazer conteúdo raso, é isso que eu tava falando. Então essa aqui agora, por exemplo, quem ainda não sabe disso está perdido, né? Essa mudança de mindset pode... Essa é boa, é verdade. É verdade. Você diria para quem ainda não fez essa virada de chave, porque aqui o cara vai pegar tanto o profissional como o gestor também, que não compreendeu isso ainda. Assim. Tá. Daí tu pode dar até a tua visão Essa daí acho dos dois. Dá uma introduçãozinha ali do que ainda não sabe disso o que, né? Porque no fim daí tem que trazer eu tenho que falar, né? Isso. Tá. Dá Eu tenho que perguntar isso, quem né? ainda não fez essa mudança de mindset, não entendeu ainda que o profissional precisa cultivar essas outras habilidades, dá uma explicaçãozinha um E pouquinho tu, maior. Matheus, pode dar a tua visão sobre os dois. Tipo, cara, eu acho que aí consegue dividir entre o profissional e o gestor. Daí tu dá a tua visão sobre o gestor, dá a tua visão sobre o treino. Acho que é aí que é a pegada. Tá. E vocês podem trazer também, se lembrar de alguma história que já passaram, tipo, lembro que quando eu trabalhava não sei aonde, sabe? Pode falar também, isso aí é ótimo. O podcast é ótimo. Vamos. Essas histórias assim é perfeito. As histórias elas Ou vão vindo. assim, sabe? Elas vão vindo. Tu terminou falando... Aí tem que falar agora do... Não, o que tu terminou falando da última vez? Não sei o que. Essa parte eu ouvi. Da contratação. Tá, tu falou de reter... Sim, que eu prefiro, já reter os que... homens certos, tá. Isso, é difícil reter os dois, né? Tá, beleza. Oi, tá? É que eu tô ouvindo o áudio dela. Hein, Fred? Ô, Cris, eu tô te ouvindo. Rodemos aí? Não, ainda não, só Ah, tá. Eu tô pensando em falar assim, então... Mas a gente tá falando, então, dessa mudança de entendimento, né? Então, vamos falar um pouquinho do profissional. O que o profissional tem que virar no mindset dele? O que tem que ficar claro pra ele? Não, acho que vincula assim, as pessoas que não sabem isso, elas estão fodidas? Fudida? Que eu falo fudida? Não, fala do jeito que quiser. Tipo assim, mas então, quem não tá fazendo isso, o que tem que fazer? Será que é tarde demais? Elas estão perdidas? É que eu quero vincular, tipo assim, pra gente sair um pouquinho do gestor que ela falou, né?
Então, tipo assim, tá. Então, mas então o de baixo, o pessoal de baixo. Então os desenvolvedores que não entendem isso, né? Então, o que eles devem fazer? Como é que eles vão virar esse mindset se eles não sabem isso ainda? Eles estão... Acabou a carreira? Uma coisa assim, pode ser? Uhum. Tá. Ninguém fala sobre isso. Ninguém fala sobre planejamento. Ninguém fala sobre PS. Esse é o ponto que a gente tem que tirar aqui. Porque, tipo assim, esse é o diferencial. Isso pra fazer a alavanca, sabe? Acho que dá pra puxar tipo aqui também, ó. Acho que eles vão planejar na tech e no negócio, como funciona essa parte. Já posso falar do cara que inventou o NPS na Contato Seguro? O Muriel inventou o NPS pra dentro, cara. Genial! Ah, eu achei genial. Sim, mas é NPS, não. Sabe? Então, assim, como é que funciona um cliente dentro da tech? Como é que funciona o planejamento dentro da tech? Como é que funciona uma NPS? Sabe? Como é que os impactos da retenção, da captação? Porque isso... Acho que pode ser isso aí. Agora a gente vai falar do mindset, né? Aí entrar nessas questões aí, entendeu? Porque assim, por que eu tô forçando isso? Pra mim é um conteúdo que não tem hoje, sabe? Eu acho que é um conteúdo muito bom e eu não vejo isso dentro desse universo. E aí, se depois que performar, fazer alguma coisa, a gente pode puxar isso como uma alavanca, né? Sim. Então, a gente vai falar do mindset agora, né? Como é que vira a chave? E aí entrar nessas coisas aí. Bem basiquinha, sabe? Essas coisas. Essa aqui é bem aberta. Essa aqui é uma pergunta bem aberta. Essa que vai rolar agora. Tipo, ele consegue encaixar isso. Não, eu só tô orientando eu só quero saber se tu acha que faz sentido, tu entende? Não, faz, mais raso, entendi. Acho que tem que dar uma jogada. Bem antes eles fizeram um conteúdo mais Mas denso, né? sim, Uma coisa que- posso dizer assim, ó, o conteúdo agora, eu gosto de pensar sempre no funil, né? Eu sempre penso tudo no funil. O conteúdo produzido até agora é meio. Sim, não é topo, Meio né? pra fundo. Nós não temos conteúdo de topo. Eu acho que esse pra mindset. Eu acho que raso. se tratando do gestor, eu acho que a gente tem ali tem de topo, mas entendi. Agora, do tech pro tech, do profissional que não é gestor, ele é meio, entendi. Não, então pra mim, assim, quem pode ter lá bem no início ali, mas eu não tô vendo o topo rodando aqui, sabe? Mas esse aqui vai Mas ser. eu acho que dá pra encaixar bem agora. Essa aqui é bem aberta, é uma pergunta que serve Porque para aí atração. depois, se a gente tiver esse tipo de conteúdo, a gente consegue também ajustar na performance, né? Fazer os cortes e direcionar pra esse público. Tá, tu quer que eu puxe agora para o desenvolvedor, então. É que assim, eu queria que tu trouxesse, desde que no início que a gente teve a ideia, eu conversei com o Fred, é o seguinte, eu vim com essa bagagem toda de negócio de cliente e o Raça respondendo como é que funciona, sabe, dentro da tecnologia, porque isso não existe lá dentro, não é uma coisa que eles não trabalham pensando no cara que tá dentro mesmo, olha, eu acho que não. Eles não trabalham pensando no cliente final, sabe? Foda-se o cliente, entendeu? Ah. Não quero nem Tá. saber. Sabe, pra mim, a pior experiência que eu tive na minha vida foi o seguinte: eu mandei botar o botão errado, certo? Eu não sei de onde eu tirei que eu fiz o troço. O desenvolvedor viu, certo? Que não estava errado. Não falou nada. E me mandou a tela daquele jeito, com aquela coisa horrorosa, sabe? E eu disse, pá, cara, tu não pensa, sabe? Vai e pensa, sabe? Aí o cara pega e põe o botão errado na página. E ele sabia que estava errado. A general é foda. Sabe? E é isso que é a vida, essa é a vida. Os caras não pensam em cliente, não pensam pra quem estão projetando, não pensam em nada. Só querem saber de código. Olha, eu peguei o erro aqui. Peraí. Não é assim? Falei, é assim. Hã? Se fosse a Cris me pedindo, eu faria errado também. Não Mas é que questionaria. a pessoa Cris dá medo, você não vai dizer não. É verdade ou não é, B? É, B? Dá medo, dá medo. Olha aí. Não. Se a Cris pedir, faz o botão, tu vai dizer não? Mas tá errado, Não, Cris. coloca da direita, isso daqui. Tá errado, Vai Cris. fazer um troço muito Tá, bora lá então. Vambora. Tá, deixa eu pensar. Eu vou trazer pro Dev, tá? Bom, Matheus, a gente vem falando então bastante sobre essa parte de criar coisas relevantes, né? Coisas coerentes, né? Então, de tudo isso que a gente conversa, a gente vê aí pelo mercado, tudo parte do princípio, né? Quem vai desenvolver um produto está ciente do que está desenvolvendo, né? Isso requer um mindset, um pensamento, né? Deixando claro, cara, o que eu estou desenvolvendo, né? Então, por exemplo, o que eu vejo hoje, né? E eu queria ver a tua opinião também sobre isso. O desenvolvedor, cara, ele é um fazedor de tarefa. Existe aquela piada, né, do cara que só faz software, pedreiro de software, né? Eu posso falar isso? Ou é preconceituoso? Não.
Pode. Então, corta. Tá autorizado. Tá. Fala a diferença do programador e do desenvolvedor. Tá, então tem aquelas pessoas que simplesmente recebem uma demanda e sai fazendo porque alguém mandou, né? Então a gente tem um pensamento, cara, eu só tenho que fazer o código, eu não sou responsável por o que vai acontecer disso, não sou responsável por esse produto. E tudo que a gente está falando dessa coerência de mercado, e um ponto que, na minha opinião, destaca, né, um profissional de tecnologia é o profissional de tecnologia completo. Completo não significa full stack. Completo, para mim, significa eu entendo o meu papel e como eu agrego o todo e o que é esse todo. Então, se eu sou o cara responsável, vamos dizer assim, pela matéria-prima de um produto que alguém usa, eu preciso entender, né? Então, isso é um mindset de buscar entender o que eu estou fazendo, né? E não simplesmente acatar uma ordem ou simplesmente fazer uma funcionalidade totalmente sem sentido e aceitar aquilo. Porque senão, eu tô fazendo o que o chefe mandou, porque se eu não fizer, eu sou demitido, né? Então, o profissional completo é aquele que sabe se posicionar para mim no mundo de tecnologia. Uhum. Então, eu queria entender como que você trabalha isso dentro das suas empresas e como que você compreende isso ou cria esse mindset, né? Ou o que você acha também desse exemplo que eu tô dando, né? Primeiro, eu fiquei muito feliz que tu sabe o que é full stack. E segundo, isso é uma grande diferença que o pessoal fala, né? Da diferença entre o programador e o desenvolvedor. Uhum. Né? Tem gente que faz programa, né? Que faz software, né? E tem gente que desenvolve produto, entrega produto, né? Então, isso para mim, eu acho que é o maior divisor de águas, inclusive no plano de carreira das pessoas que trabalham comigo. Uhum. Eu deixo muito claro que a pessoa, se ela quer de estagiário para júnior, de júnior para pleno, de pleno para sênior, sênior para arquiteto, né? Esses gatilhos, esses pulos, eles não são feitos somente pelas capacidades técnicas. Quantidade de linguagem, quantidade de banco de dados. Se está fazendo em 2 horas uma tarefa de 8, né? Não são coisas exclusivas, né? Que eu acho que é o que acontece hoje no mercado, né? Principalmente do Brasil, na verdade, né? O mercado de fora já está muito bem amadurecido nesse sentido, né? Porque as pessoas de fora já entendem isso, né? Eu deixo bem claro para essas pessoas que trabalham comigo que esses gatilhos, esses pulos, eles ocorrem com soft skills, que a gente chama, né? As capacidades comportamentais. E aí tu vem em currículo, né? A pessoa vai lá e diz, soft skill é inglês, sabe? Tipo, começa um negócio já meio estranho, não tem nada a ver. Para deixar bem claro minha posição, soft skill é aquele clássico: comunicação, organização, motivação, resiliência, né? Mas o que é comunicação na área de TI? É tu documentar o código, sabe? É tu falar no chat do Discord, sabe? É tu estar presente sempre no Discord, é tu se engajar nas reuniões, sabe? Uma pessoa tímida, ela consegue ser comunicativa? Né? Óbvio que sim, né? Comunicação, ela é um termo que é muito simples de entender, que comunicação é deixar comum, né? Uhum. É tu deixar algo comum a todos, né? Então, tu ter uma ideia e eu conseguir compartilhar com o Muriel exatamente o que é essa ideia que eu estou pensando. Uhum. Né? Não quer dizer que eu tenha que ser extremamente despojado, que eu tenha que ser uma pessoa extremamente... como é que é aquela palavra que é extrovertida, né? Não tem nada a ver. Quer dizer que eu tenho que conseguir explicar o que está acontecendo, né? Quando é que vai ficar pronto, quais são as limitações que eu tenho, né? Por que essa task está impedida de ir para produção, né? Por que ela não pode ir para teste agora, né? Se eu estou impedido, se não estou, se eu preciso de ajuda de alguém, se eu não preciso, né? E deixar isso claro, né? Então, todas as pessoas que cresceram rápido trabalhando comigo foram pessoas que conseguiam ter essa capacidade de conversar comigo, sabe? De ter esse contato e me explicar, olha, eu estou impedido de fazer isso, eu não sei fazer isso aqui, eu preciso fazer o curso tal, sabe? Para e pensa, quantas pessoas que já trabalharam contigo na área de tecnologia, Muriel, já trouxeram para ti uma problemática dizendo, Muriel, isso aqui eu não sei fazer, tu me paga um curso, sabe? Eu não tô nem dizendo assim, eu preciso ir lá aprender, vou estudar, sabe? Não, vou ir atrás do meu gestor, vou atrás do meu líder e tentar movimentar que ele me pague um curso, sabe? Que ele me eduque, que ele me ajude na minha educação, na minha formação, sabe? Então, isso não acontece. Isso acontece com 1% das pessoas, né? Então, eu acho que essas habilidades que não são
não tem nenhum mistério, né? São capacidades que tu consegue se desenvolver, tu consegue aprender, né? Não é assim, a pessoa tem que nascer sabendo essas coisas, né? Mas elas são os divisores de água de pessoas que crescem rápido na carreira, né? E que conseguem ter, inclusive, as pessoas que têm o sonho de morar fora do país, né? E trabalhar remoto em empresas fora do país. São habilidades que essas empresas já estão esperando que tu tenha, sabe? E os processos que eu vejo, né? De eliminação nessas vagas fora do país, as pessoas elas morrem na parte comportamental. 100% das vezes, cara. A parte técnica, ela passa um link ali de um desafio de algoritmo que tu tem que resolver, que é uma barbada, todo mundo passa, sabe? E aí os processos eliminatórios são na comportamental. Aí até compartilhar 2 histórias contigo, né, ver o que tu pensa sobre isso, né? E o grande diferencial, por exemplo, quando eu vou fazer essas entrevistas, né? Eu acompanho os times que vão fazer os recrutamentos, né? E vão contratar desenvolvedores. E uma das coisas que a gente avalia muito é a questão de postura da pessoa. A parte técnica é segundo plano. Como tu falou, isso se treina, né? Então, alguns dias atrás, eu fui fazer uma entrevista. Então, tava eu e o tech lead da empresa. E a gente foi entrevistar um desenvolvedor. O que a gente queria? A gente queria um desenvolvedor, tá, que tivesse maturidade para tocar um projeto sozinho. Porque o resto do time já estava muito atarefado em outros projetos. Então, a gente precisava de alguém que... O termo que a gente usa é ele entra e sai jogando. Já entra titular, né? Então, era isso que a gente queria. E era isso que a gente estava buscando. Então, a gente foi fazer uma entrevista um candidato que tinha um currículo bastante interessante. E quando a gente começou a entrevistar ele, a gente pediu para ele contar um pouco da história dele, clássico, né? Então, conta um pouquinho, então, da tua história, tua trajetória profissional. E aí ele começou, a primeira coisa que ele falou foi que ele estava trabalhando numa startup, né? Ele estava puxando os projetos sozinho. E aí ele terminou a faculdade dele e parou. Ficou só trabalhando mesmo nos projetos, não estudou mais nada. Aí o que ele contou pra gente foi assim, olha, a startup começou a crescer, né? Evoluiu, e eu não. Aí eu fui demitido. E aí eu pergunto pra ele, o que você aprendeu com isso? Não, eu aprendi que eu tenho que estudar. Aí me vem várias perguntas, né? E o time que tá entrevistando começa a perguntar, tá, ele esperou dar todo esse problema aí, ele não se antecipou, então a gente já tá percebendo que ele não tá entendendo como que o mundo tá indo, né? Qual o papel dele disso? Já temos essa percepção. E aí eu perguntei então pra ele o seguinte, tá bom, você então teve um grande aprendizado já na sua vida, né? Que você precisa constantemente estar se atualizando. Não vou nem dizer no que, mas você tem que estar se atualizando. Como que você faz isso hoje? Porque a gente vê também o potencial da pessoa a partir do momento que ela aprende algo, que ela faz com aquilo, né? E ele falou, não, hoje eu estudo 30 minutos por dia, de segunda a quinta, porque sexta não dá. Sexta, né, tô cansado. 30 minutinhos e, sei lá, procura alguns cursos baratos na internet, coisas assim. E 30 minutos, você acha suficiente? Não, é mais do que suficiente. E às vezes eu falho, mas é assim que eu tô me adaptando. Então, isso é uma coisa que mostra assim pra gente, cara, até onde essa pessoa quer ir profissionalmente, né? Eu acho que parece que é só dar um check, eu faço. Não é o que você faz, mas é o que você entrega, né? Como é que eu vou colocar talvez um candidato assim como líder de um projeto se ele tem essa postura, né? Eu queria saber assim, o que você pensa dessa história que eu te contei, e eu queria pensar também como foi a tua grande virada de chave quando tu era desenvolvedor e decidiu preciso ser diferente, não só em questão técnica de código, né? Certo. Eu acho muito interessante porque quando eu estava mais próximo, né, do time de desenvolvimento, né, hoje estou ocupando essa posição de CTO, né, mas quando eu tinha muito mais presença assim, no dia a dia, assim, né, fazendo daily, enfim, com o pessoal da equipe, eu semanalmente chegava pro pessoal e dizia, pessoal, vamos estudar, né, são parceiro e tal, façam o seguinte, por favor, me enviem o link de qual curso vocês querem fazer, seja presencial, seja remoto, né, porque antes do coronavírus, né, que eu vou lá e pago do meu bolso. Quantos links tu acha que eu já recebi na vida? 2. Não, nenhum. Nenhum. É bizarro. Aí, o que eu fazia, né? Bom, o pessoal deve estar tímido, né? Então, eu vou lá e perguntava, tá, então não me manda link. O que tu quer aprender a estudar? Tá.
Aí a pessoa diz, eu quero me desenvolver mais em Docker, quero me desenvolver mais em Java, quero me desenvolver mais assim. Tá, ok. Aí eu ia lá, pesquisava alguns cursos para as pessoas, né? Dava algumas opções, a gente tem presencial esse, a gente tem remoto esse. Qual tu quer fazer? Daí, qualquer um tá bom. Cara, a pessoa nem abriu o link, entendeu? Sabe? Então, assim, eu decidi, né, que isso... e detalhe, né? Uma dessas pessoas, quando ela foi embora, ela disse que ela tá vindo para uma outra empresa, porque lá ela tinha um plano de carreira que desenvolvia as pessoas e dava curso. Aí eu fiquei, não, beleza, né? Vai ver, realmente, se tá ligado, se o RH mandou fazer o curso e tá na meta da pessoa fazer o curso, aí ela vai fazer, né? Porque tem alguém mandando, né? Então isso é muito engraçado, assim, né? Porque qual é esse equilíbrio, né? Entre tu dar a oportunidade das pessoas se desenvolver, mas é que a pessoa tem que ir atrás também, né? É muito mais fácil alguém te dar um tapinha no ombro e dizer, tá, vem comigo, do que tu ficar puxando alguém, né? Isso acho que não existe, né? Então, como ambiente de empresa, a gente tem que estimular o aprendizado, né? Mas o aprendizado ele vai ocorrer ou não, depende da pessoa, né? E da minha pergunta que tu fez para mim, assim, do meu desenvolvimento, né? Eu sempre tive humildade, né? Se bem que em alguns momentos eu não tinha humildade na parte técnica, mas em outras capacidades, em outras habilidades, eu sempre tive humildade de saber onde é que eu era deficitário, né? Onde que eu tinha que dedicar mais esforço, onde que eu tinha que aprender mais. E por isso que eu tenho segurança, né? Quando eu falo que todas as competências que a gente tem na vida, elas são desenvolvíveis, sabe? A gente tem capacidade de se desenvolver, né? Por mais que, obviamente, né, sempre o limite do teu desenvolvimento vai ser tuas crenças, né? Então, se tu acredita que pode chegar até aqui, vai ser sempre o limite onde é que tu vai bater, sabe? Mas eu sempre tive a certeza de que tinham várias áreas que eu tinha que me desenvolver. Eu fiz muitos cursos, né, de comunicação, fiz muitos cursos de organização. Pra tu ter ideia, eu cheguei a fazer curso de teatro, porque eu achei que isso eu precisava para me desenvolver, sabe? Não ajudou muito, mas foi importante para ver que, bom, tá, eu já estava bem desenvolvido, tá bom. Cara, mas é que tá o ponto, né? Será que não ajudou ou você não percebeu? Não, ajudou, né? Mas o mais interessante nessa história é a jornada, né? É a busca pelo aprendizado, a busca pela melhoria, né? E aí a melhoria ela vem de diversos lados, né? Então quem está disposto a ouvir acaba escutando. Basicamente uma coisa assim, né? Então eu sempre tive humildade para ir atrás do que eu achei que eu não era... que eu tinha que me desenvolver mais, né? E começando a empreender, começando a ocupar alguns cargos de liderança, começar a ser CTO, me despertou esse lado, sabe? Eu preciso dar um jeito de conseguir motivar a minha equipe, né? Eu preciso dar um jeito de conseguir reter as pessoas, eu preciso dar um jeito de desenvolver produto, não software, sabe? Essa diferença, né? De produto, não código, né? E aí eu fui atrás, então eu sou, assim, basicamente, eu digo com certeza, né? Com bastante autoridade, de que qualquer coisa na vida a gente consegue se desenvolver, sabe? Mesmo que seja uma outra cabeça, né? E até aí compartilhando outra história que eu vivi contigo, a gente tava montando uma empresa lá, a gente tava montando o time de tecnologia, né? Tinha um desenvolvedor, que era o desenvolvedor que tava puxando aquele projeto, cara, fazia mais de 2 anos. Cara, era o cara que fazia o software. Só que ele tava com uma vaga de júnior, tá? Aí chegou lá, um momento, a gente reconfigurou o time, mudou a área, mudou toda a gestão. E aí vieram me perguntar o seguinte, cara, o cara é bom, tecnicamente, tá aí 2 anos fazendo praticamente sozinho o sistema, mas é júnior, vamos colocar ele de sênior? Aí eu perguntei pro gestor, por que você quer colocar ele de sênior? É uma questão de retenção? Quer aumentar o salário dele? Não, acho que ele é sênior, não é sênior. Por ele ter tempo no sistema, não significa que ele é sênior. Falei, cara, não. Tu ser júnior, tu ser pleno e tu ser sênior, né, não é um critério de tempo. Ou não é um critério de tempo apenas. É um critério de maturidade de postura. O cara que trabalha 1 ano com Java, júnior. Trabalha 3 anos com Java, pleno. Acima de ser sênior, não quer dizer. Que o cara pode estar 10 anos sendo muito bom no código, só que com uma mentalidade de júnior. Que se você não diz, bota o botão, eu não boto. Não bota. Se você dizer, você entendeu que você tem que botar botão? Não, nem perguntei. Então, naquele caso, eu recomendei, cara, ele tem postura de sênior?
Vocês colocariam, perfeito. deixa as decisões sobre o cliente, sobre como que esse produto vai ser relevante no mercado para ele. Ele tem capacidade disso? Não. Precisa ter ali um PO e umas outras pessoas ali para decidir. Como que o cara é sênior? É só porque ele tem tempo? Então a decisão foi não torná-lo sênior, porque a gente entendeu que o critério era maturidade e postura. Como é que tu enxerga isso? Isso é um negócio interessante, porque eu escuto isso quase que cada vez que eu vou falar com a minha equipe, né? Vem uma pergunta clássica, né? Tá, mas por que eu tenho que aprender isso se eu não quero seguir uma área de liderança? Eu prefiro a especialidade técnica, né? Eu preciso ainda aprender esses negócios de liderança, de comunicação. Aí eu faço a seguinte pergunta. Tu é freelancer? Não. Tu trabalha com mais de uma pessoa? Ou seja, você e mais alguém? Sim. Então tu precisa. Tu tá trabalhando com uma equipe, seja de 2 pessoas, tu tem que te comunicar, né? Tu tá trabalhando com 2 pessoas, com mais, tu tem que liderar. Porque como é que tu vai motivar outra pessoa de te ajudar a testar o software, te ajudar a desenvolver também, te entregar no prazo, sabe? Compartilhar contigo as ideias, pensar, trocar, né? Então, eu digo assim, não é todo mundo que precisa desenvolver essas capacidades. Eu concordo com isso. São só pessoas que trabalham com mais de uma pessoa. Que é 99% das pessoas, na minha opinião. Então, se tu é freelancer e trabalha sozinho, tu não precisa te desenvolver, tá certo? Aí é verdade, né? Tu não precisa atender cliente, né? Porque o cliente cai do céu. Aí tu não precisa falar com o teu contador, tu não precisa saber emitir nota, tu não precisa trocar ideia com ninguém, né? Então, assim, eu acho um absurdo quem vincula essas 2 coisas, sabe? Eu acho que já passou da parte... Já passou um pouco da época, né? Da gente pensar no programador, bem no estereótipo, sabe? Aquele cara que é introspectivo, que gosta de ficar em casa, não gosta de sair, sabe? Que só gosta de estudar, sabe? Eu acho que isso está mudando e, na verdade, já mudou muito, né? Hoje eu tenho gente que trabalha comigo que fazia história da arte, gente da economia, gente do direito, gente das ciências econômicas, né? E eu vou te dizer, essas pessoas elas já sabem que precisam se desenvolver na comunicação, na organização, no planejamento. Então, e elas só têm que aprender a parte técnica, né? Então, eu vejo muito assim, eu tento explicar para as pessoas, né, pro profissional mais raiz, né, de TI, que, olha, já tem pessoas novas vindo no mercado com outras capacidades, né? Então, se tu não te desenvolver para esse lado também, tu vai acabar ficando fora, sabe? Tu vai acabar perdendo esse time. Né? Então, eu acho que isso tudo que a gente está falando aqui, Muri, ele não serve só para pessoa que quer ser gestor, para pessoa que quer ser líder, para quer ser dono de empresa, sabe? É para pessoa que quer ser o profissional do futuro, na minha opinião, né? Tu deve estar bem acostumado a ouvir, né, que o profissional do futuro ele tem colaboração, cocriação, né? Como é que tu monta um ambiente colaborativo, cocriativo, se a pessoa não fala, se a pessoa não transmite ideia, se a pessoa não tem paciência de explicar, né? Então, eu acho isso aí extremamente importante. Cara, e eu vou te contar as situações que eu vivo, né? Teve um projeto lá que tinha um desenvolvedor que ele é responsável, o cara é um gênio, tá? Ele é responsável... Vamos fazer uma coisa então. Vamos deixar essa tua história agora, vamos deixar pro próximo, que a gente muda agora a camiseta do... Ah, tá. Mas e tira a jaqueta. Daí agora só é o seguinte, espera um pouquinho. Daí agora tu faz tipo um assim, pessoal... Vamos dar um break. Não, pode dizer assim, eu acho que ele pode tipo, orientar o pessoal dizendo, pessoal, Tirar água do tem joelho. muito papo aqui, tem muita conversa, né? Não tem como a gente deixar só num episódio, então a gente vai voltar ainda com o Leão aí num próximo episódio para continuar essa conversa. Só para dar essa quebrada, se caso a gente for usar ele completamente, né? Bota ele, Ah, ele, tá. Não, tem só pra já uma- troca. Não, bota que eu vou fazer só o break. pra finalizar. Tá, então. Só para finalizar. Daí vocês estão. Bom, e aí, guys? Eu espero que vocês estejam curtindo o nosso conteúdo. Infelizmente, o cara do estúdio está nos mandando embora aqui, a gente vai ter que dar um break. Mas confira aí, a gente vai voltar aqui outro dia para trocar mais uma ideia. O papo tá muito bom. Eu acho realmente que a gente tem que voltar e continuar falando sobre isso. Então, não perca aí, daqui a pouco a gente tá de volta.